Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai para a última parte do nosso estudo de reações inorgânicas. A gente já estudou como classificar cada uma das reações nos 4 tipos. Estudamos também um pouco mais aprofundado as reações de síntese, análise e simples troca. E nesse último vídeo a gente vai analisar as reações de dupla troca. Entre elas temos aqui a reação do comprimido efervescente, ok? Vamos lá. O que é uma reação de dupla troca, também chamada de metátese? Bom, é uma reação, como o próprio nome diz, em que eu tenho duas substâncias compostas, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Ou seja, vão acontecer duas trocas. Como assim? Olha só, nós temos aqui uma substância AB, outra CD, que vai formar AD mais CB. Preste atenção, como a gente já estudou, que na hora de escrever a fórmula, o positivo vem antes, ok? Então, o elemento com caráter mais positivo vem antes. Assim, eu tenho aqui que o meu A é positivo e o meu B é negativo. O meu C é positivo e o meu D é negativo. Para fazer essa troca, eu tenho que trocar positivo com positivo e negativo com negativo. Por isso que acontece dessa forma. Então, olha só, o A entra no lugar do C, tá aqui, formando AD, e o B troca de lugar com o D, por isso que vai formar AD e CB, ok? E justamente essa ordem, porque positivo vem antes de negativo, tá certo? As reações de dupla troca não são reações de óxido-redução, ou seja, não envolvem transferência de elétrons, não envolve aí variação do NOx, enfim, tá? Então, só para que você saiba, ficou com dúvida, confere. Se não teve transferência de elétrons, não teve mudança no NOx, então pode ser uma dupla troca. Essa reação, para acontecer, está condicionada à formação de produtos mais instáveis. Como assim? Nós vamos analisar 3 casos. Quando eu formo um produto pouco solúvel, ou seja, formo um precipitado. Quando eu formo um produto mais fraco, ou seja, menos ionizado ou dissociado, ou um produto volátil, ou seja, gasoso. Tá? Então, a gente vai analisar caso a caso. Por que é importante analisar esses casos? Porque para que aconteça uma reação de dupla troca, pelo menos uma dessas 3 condições deve ocorrer para um dos produtos. Então, eu tenho que... geralmente o exercício me dá os reagentes e aí eu vou fazer o que seriam os produtos daquela reação. E analiso os produtos. Pelo menos um desses produtos tem que entrar nesse quesito de ou pouco solúvel, ou mais fraco, ou volátil. Beleza? Então, vamos lá. Vamos estudar cada uma dessas ocorrências com exemplos e tudo mais, com as suas particularidades. Primeira condição de ocorrência que nós vamos estudar é quando eu tenho um produto pouco solúvel, ou seja, quando eu formo um precipitado. Então, eu tenho assim, duas coisas que são solúveis em água, por exemplo, estão dissolvidas em água, mas assim que eu junto elas, forma alguma coisa que não é solúvel. Então, esse sólido que vai se formar, ele vai decantar, ok? Então, ele vai se precipitar, vai para o fundo do meu frasco. Para isso, a gente tem que lembrar um pouquinho lá das regras de solubilidade das nossas funções, ok? Ácidos normalmente são solúveis em água. Então, não tem muito sentido aqui se eu formar um ácido para esse critério, ok? As nossas bases da família, com os metais da 1A, 2A e também o hidróxido de amônio, são solúveis. E os nossos sais têm solubilidade variada, ok? Geralmente, o que aparece de exercício para poder testar um produto pouco solúvel é quando eu falo dos sais. Por isso que a gente vai lembrar essa solubilidade variada dos nossos sais agora. Como que funciona? Vamos lembrar. Para eu poder analisar o meu sal, para saber se ele é solúvel ou não, lembrando que o sal tem um cátion e tem um ânion. Ele é formado por 2 íons. Pelo menos um desses íons deve ser solúvel. Então, se um dos 2 íons, ou do cátion ou o ânion, forem solúveis, então o meu sal inteiro é solúvel em água, ok? Vamos lembrar aqui uma musiquinha que eu ensinei lá na nossa aula sobre sais e que vai ser muito útil para a gente aqui.
Vamos lá. Então, primeiro vamos aprender a letra e lembrar quais são esses íons. Então, começa aqui, ó. Nitratos e acetatos são solúveis. Assim, nitrato é da fórmula NO3-. Acetato veio lá do ácido acético, que é um ácido da orgânica, mas que pode aparecer em alguns exercícios dessa parte de inorgânica, que é o CH3COO-. Ok? Lembrando aqui que na hora de formar o nosso sal, tem que considerar carga, aquela regra da porteira, enfim, tudo que a gente já viu. Alcalinos e amônio também são. Alcalinos são os metais da família 1A, ok? Que são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lembrando que todos eles formam cátions de carga 1+, ok? A gente guarda eles por Linacama, Robinson Crusoe em francês. E o amônio NH4+. Mas cloretos, brometos e iodetos, então lembrando que todos eles aqui são halogênios, família 7A, tem carga 1-. Cloretos, brometos e iodetos apresentam exceção. Quais são essas exceções junto com cloreto, brometo e iodeto? A prata, mercúrio e chumbo. Aqui, prata Ag+, mercúrio Ag2+, Pb2+, ok? Então, esses são os nossos principais íons que podem aparecer. Então, se o meu sal tiver um nitrato ou acetato, já é solúvel. Se ele tiver um alcalino ou o amônio, também já é solúvel. Se for um cloreto, brometo e iodeto, em geral são solúveis. Mas se eu tiver um desses três que tiver se juntado com um desses três aqui embaixo, eles não vão ser solúveis, ok? Vamos lembrar então a musiquinha? A musiquinha da melodia do Atirei o Pau no Gato, tá? Como eu já pedi no outro vídeo, eu pedi paciência e misericórdia de vocês, tenham compaixão, porque aqui a gente é bom em química e para cantar a gente tenta fazer aí um quebra-galho, beleza? Então é assim, ó. Onde que tá com o risquinho é porque eu vou repetir 2 vezes o pedaço da frase ou a palavra, certo? Vamos lá. Nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos, e amônio também são, mas cloretos, brometos, e iodetos apresentam exceção. Prata, mercúrio e chumbo. Essa foi a música, ok? Então, depois, se precisar, ouve de novo, tá certo? Se já sabe, é só a gente tocar o barco. Vamos lá, então. Vamos ver agora alguns exemplos para a gente saber dessas reações. Olha só, primeiro exemplo, temos aqui cloreto de sódio com nitrato de prata. Perceba que os dois estão dissolvidos em água, tá aqui, ó, aquoso. Para eu poder saber se ocorre essa reação, então, dupla troca. O Na vai trocar de lugar com Ag e o Cl com NO3. Então, vai formar AgCl, Na, NO3. Lembrando aqui que ficou fácil de fazer a troca, né? Só trocamos de posição, não teve que mudar a quantidade nem nada, porque as cargas dos íons eram semelhantes. Então, aqui, ó, 1+ do Na, 1+ do Ag. 1- do cloro, né, do cloreto, 1- do nitrato. Ficou fácil. Bom, para a gente saber se ocorre ou não essa reação, vamos analisar os nossos produtos. Esse produto aqui, ele é um cloreto de prata. A gente acabou de ver que uma das exceções, né, é o cloreto que junta com a prata. Então, esse sal não é solúvel. Agora, o nitrato de sódio, como tem nitrato e tem um alcalino que é o sódio, isso daqui é muito solúvel. Como um dos produtos entra no quesito de ser um produto pouco solúvel, né, de formar um precipitado, essa reação ocorre. Então, aqui, ó, nós temos 2 soluções, são incolores, não tem cor nenhuma, mas assim que eu misturo elas, eu continuo com uma solução incolor, porque esse daqui não tem cor, e eu formo um sólido branco. Esse sólido branco vai para o fundo. O que é esse sólido branco? Cloreto de prata. Ok? Então, essa é um exemplo de reação de dupla troca, com a formação de um precipitado. Tá? Então, esse é o nosso precipitado, cloreto de prata. Vamos ver aqui agora essa daqui. Essa daqui eu junto brometo de sódio com iodeto de potássio. Bom, tanto o brometo de sódio quanto o iodeto de potássio são solúveis, tá certo? Os dois têm alcalinos aqui, então o alcalino já torna solúvel. Só que na hora que eu misturo os dois, fazendo a troca,
eu vejo que formaria iodeto de sódio e brometo de potássio. Só que não acontece essa reação. Por quê? Porque tanto o iodeto de sódio quanto o brometo de potássio também são solúveis. Eu tenho que formar um produto pouco solúvel. Não acontece isso aqui. Então, essa reação de juntar esse com esse não ocorre. Então, a hora que eu misturo, continua do mesmo jeito. Não observo nenhuma mudança, não forma nenhum precipitado. Agora, aqui embaixo, eu tenho hidróxido de sódio com nitrato de ferro 3. Os dois são solúveis em água. Quando eu misturo eles, eu vou formar hidróxido de ferro 3 e nitrato de sódio. Perceba que a reação já está balanceada, todo mundo aqui continuou com as mesmas cargas, então Na é Na+, aqui é Na+. O OH é OH-, aqui é OH-. O ferro aqui é ferro 3+, aqui ele continua 3+. E o nitrato NO3-, NO3-. Por que essa reação ocorre? Porque isso daqui e isso são solúveis, mas quando eu misturo, eu formo hidróxido de ferro 3, que é uma base pouco solúvel. Como a gente viu, as bases solúveis são da família 1A, que é o caso aqui, 2A e com o hidróxido de amônio. Hidróxido de ferro 3 não entra nesse caso, por isso está aqui, ó, sólido para indicar que é um precipitado. Só para a gente entender, isso daqui não tem cor, né? Então é uma solução incolor. Isso daqui vai ter uma cor avermelhada, um pouco castanha avermelhada. Quando eu misturo, eu formo um sólido, pode ser meio gelatinoso, castanha avermelhado. E se eu deixo parado, isso aqui vai lá para o fundo. Isso aqui decanta, já aqui continua isso aqui sem cor, tá? Então a gente percebe que vai ocorrer aí uma descuração, porque tudo que tinha cor vai para o meu sólido, porque agora é aqui que está o meu íon ferro 3 que dá a cor para essa solução, ok? Então, esse é um exemplo de uma reação de dupla troca com a formação de um precipitado. Tá certo? É interessante a gente saber um pouquinho se, quando eu misturo, questão da cor, principalmente essa questão de laboratório. Tá em dúvida se é a sua solução ou é um sólido que está misturado? Deixa em repouso. Deixou em repouso, decantou, é porque é sólido. Deixou em repouso, continuou tudo com a mesma cor, é porque aquilo lá está dissolvido em água. Ok? Vamos agora para a segunda condição de ocorrência. A segunda condição de ocorrência é quando eu tenho um produto mais fraco. Como assim? O que significa formar um produto mais fraco? Significa que ele será menos ionizado ou menos dissociado do que o meu produto original. Isso vale muito para os nossos ácidos e bases, já que lá em ácidos a gente falava de ionização e em bases a gente falava de dissociação. Lembrando que se eu tenho menos ionizado ou menos dissociado, eu tenho um produto cada vez mais fraco. Lembra lá da nossa aula de força de ácidos, força de bases, que a gente conseguia medir aí pelo tanto que se ionizava ou dissociava. Então, cuidado com isso, tá? Aqui eu vou ter a formação de um produto fraco. Como que faz para a gente lembrar mesmo? Vamos lá. Esse ácido ou base mais fraca. Os ácidos a gente tem que ir lá classificar em hidrácidos e oxiácidos, analisar os nossos padrões para aqueles casos. As nossas bases, em geral eu tenho base fraca quando eu falo de todas as bases, exceto 1A e 2A, ok? Então, esse daí é de maneira bem simplificada. Tá com dúvida? Volta lá naquele nosso vídeo sobre ácidos e bases. Também pode acontecer a formação de água, e esse é o produto aqui mais que a gente tem que ter maior atenção nesse critério, tá? Formou água, a reação acontece, porque a água vai ser menos ionizada do que o seu ácido que deu origem a ela, enfim. Então, a água é um critério aí, formou água, opa, vai ocorrer a reação. Para isso, a gente vai ter que lembrar aquele molde de uma reação muito importante. Ácido mais base forma sal e água. Essa reação aqui, muito válida e entra como uma reação de dupla troca. Vamos aqui analisar alguns exemplos. Primeiro exemplo, temos aqui HCl, que é o ácido clorídrico, é um ácido forte, então ele está muito ionizado, e hidróxido de sódio é uma base forte, está muito dissociada. Quando eu junto os dois, eu formo cloreto de sódio, que é um sal, então naturalmente ele já vai se dissociar,
mas eu também formo água. Essa água, se eu comparo com o ácido, ela é menos ionizada. Então, por isso que eu formei uma reação ácido-base. Talvez a reação mais clássica das reações de neutralização, ok? Então, muito importante saber montar essa reação. Também a gente pode ter aqui hidróxido de magnésio, ok? Com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e novamente água. Então, formei água, tá aqui o nosso critério para a gente saber que ocorre essa reação. Essa reação é uma reação que a gente observa, por exemplo, quando a gente toma leite de magnésia para alívio de azia estomacal. Leite de magnésia, como a gente já estudou, é uma suspensão de hidróxido de magnésio e no nosso estômago a azia vem porque tem uma quantidade muito grande, uma quantidade em excesso de ácido clorídrico. Para poder eliminar esse excesso, eu faço essa neutralização. Detalhe, quando eu tomo isso daqui, eu formo um sal que é solúvel em água e a própria água. Então, não dá vontade de arrotar nem nada. Por quê? Nenhum dos produtos que se formou é um gás. Não tem porquê, então, essa questão de arrotar. Alivia a sensação de queimação, mas sem nenhum efeito colateral, digamos assim. Ok? Então, outra reação bem interessante. Aqui uma outra reação. Temos aqui sulfato de alumínio com hidróxido de cálcio. Sulfato de alumínio é um sal, então ele já está muito dissociado. Aqui, o hidróxido de cálcio é uma base forte, então ela está também dissociada. Quando eu monto aqui, eu faço a troca. Então, eu troco o alumínio de lugar com o cálcio, né, e o sulfato de lugar com o hidróxido. Eu formo o hidróxido de alumínio e o sulfato de cálcio. Lembrando aqui que eu estou respeitando as cargas. Então, por exemplo, o Al continua 3+ aqui, 3+ aqui. Tem dúvidas disso? Vamos ter que voltar lá na nossa aula de ácidos, bases, sais, para saber a regra da porteira e tudo mais, para lembrar como que vai ficar as fórmulas desses compostos. Mas a questão é, se eu comparo o hidróxido de cálcio com o hidróxido de alumínio, o hidróxido de alumínio é mais fraco, é menos dissociado do que esse. Por isso que essa reação ocorre. Então, eu tenho aqui o meu produto. Olha que interessante, né? Essas duas substâncias são usadas no tratamento da água, né? O tratamento convencional, nas estações de tratamento de água, na etapa que a gente chama de floculação. Por quê? O que ocorre nessa etapa? Quando eu misturo essas duas substâncias, forma-se essa daqui, que é menos solúvel, isso daqui é um sólido branco gelatinoso. Ele ajuda a agregar as partículas de sujeira que estão dispersas na água, e aí esse sólido, dali um tempo, decanta. Então, eu consigo ajudar na limpeza da água quando eu faço essa reação química aqui. É muito simples e é fácil de ser realizada. Por isso que a gente trouxe ela para o tratamento de água. Então, o nome aqui, floculação, é porque vai formar flóculos que contém esse hidróxido de alumínio e a sujeira que vai estar agregada nesse meu flóculo, ok? Então, aí uma reação com outra aplicação para a gente saber, tá certo? Vamos agora para mais um critério, né? O último dos critérios que a gente vai estudar. É o critério quando eu formo um produto mais volátil, ou seja, um produto gasoso. Vamos analisar aqui, ó. Vale lembrar, né, como que eu sei da volatilidade das minhas substâncias? Os nossos ácidos, uma maneira bem simples de analisar se ele é volátil ou não, é a gente contar o número de átomos que eu tenho no ácido. Ácidos com até 6 átomos são voláteis. Então, por exemplo, o HCl, HCN, H2S, H2CO3, H2SO3. Perceba aqui, ó, 2 átomos, 3 átomos, 3 átomos. Aqui eu tenho 6 e aqui eu também tenho 6 átomos, tá certo? Então, uma maneira muito simples de analisar. As nossas bases, em geral, não são voláteis, com exceção, uma exceção válida de saber, o hidróxido de amônio, ok? Ele é volátil. E os nossos sais não são voláteis, ou seja, eles têm altos pontos aí de fusão e ebulição. Tá? Então, a gente vai ver se vai ocorrer a formação de uma substância volátil nos nossos exemplos agora. Vamos lá.
Primeira reação, eu vou misturar uma solução de cloreto de sódio, que é um sal, com uma solução de ácido sulfúrico. Quando eu misturo, eu faço a troca aqui do Na com H, do Cl com SO4. Vou formar HCl e vou formar Na2SO4. Aqui eu tenho sulfato de sódio. Esse meu produto aqui, se eu comparo com o meu ácido, esse ácido é mais volátil que esse daqui. Por ele ser mais volátil, tá aqui, ó. Então eu posso observar a formação, inclusive, de algumas bolhas. É óbvio que essas bolhas podem depois reagir com a água e aí novamente se dissolver. Mas como ocorre a formação de um produto mais volátil, eu posso observar sim a formação, a ocorrência dessa reação. Então aqui eu formo ácido clorídrico, se tiver em água, ou como gás, o cloreto de hidrogênio. Esse daqui é o nosso produto mais volátil, ok? Agora, aqui, nós temos, olha só, carbonato de cálcio, quando eu coloco em ácido clorídrico, um sal e um ácido. Se eu comparo, né, os meus produtos, o que eu tenho aqui? Eu tenho cloreto de cálcio, que é um sal, e eu formo aqui ácido carbônico. Esse ácido aqui é um produto volátil. E não bastasse isso, a gente estudou lá no nosso vídeo das reações de análise ou decomposição, que esse ácido aqui sofre decomposição. E é isso que a gente observa. Esse ácido, assim que ocorre essa reação, esse ácido já se decompõe e vai formar água e gás carbônico. Ou seja, quando eu faço essa reação, eu observo que ela começa a liberar algumas bolhas, porque essas bolhas que estão sendo formadas são de gás carbônico. E aí esse gás realmente vai sair da minha solução. Não é que nem nesse primeiro caso que eu já posso dissolver novamente. Aqui ele não é tão solúvel assim em água, ok? Então a gente observa bem mais essa formação de bolhas nessa reação. Então ele forma isso, mas já em seguida isso se decompõe nesses dois. Ou também aqui eu tenho cloreto de amônio com hidróxido de sódio, um sal e uma base forte. Quando eu junto aqui, eu formo cloreto de sódio, tá aqui, e hidróxido de amônio. Assim que eu formo esse hidróxido de amônio, eu posso observar, na verdade eu posso perceber um cheiro forte. Esse cheiro forte é porque essa base, se eu comparo com essa daqui é mais volátil. E ela se decompõe, como a gente já estudou, em água e amônia. Então, o cheiro que eu sinto, um cheiro irritante, né, de um gás tóxico, é amônia que está sendo formado nesse caso. Okay? Então, temos aí 3 exemplos das reações de dupla troca com a formação de produtos voláteis. Beleza? Bom, para a gente poder fechar essa nossa aula, a gente vai agora analisar um caso que eu considero de extrema importância dentro das reações de dupla troca, que é o caso, novamente, com carbonatos e bicarbonatos. Eu já havia falado que carbonatos e bicarbonatos, quando eu aqueço, eu formo gás carbônico. Mas não só quando eu aqueço. Se eu pego esses 2 ânions aqui e coloco eles em meio ácido, qualquer que seja o meu ácido, eu observo a formação de gás carbônico. Então, isso é muito importante também para a gente saber. Por exemplo, vamos lá. Bicarbonato de sódio. Quando eu coloco no meio ácido, perceba aqui que o sódio é um íon espectador aqui. Ele está aqui como Na+, continua aqui como Na+, tá? E qualquer que seja o meu ácido. Por isso que eu não coloquei o meu ânion aqui. Pode ser um ácido fraco, um ácido forte, qualquer que seja. Um ácido orgânico, inorgânico. Qualquer um que você colocar junto com o bicarbonato vai formar água e gás carbônico. Então, eu vou perceber aí a efervescência. Assim, essa reação a gente encontra principalmente no comprimido efervescente. Qualquer comprimido efervescente que você comprar, ou mesmo seja em pó, enfim, quando você coloca em água, você permite que essa reação aconteça. Às vezes eu tenho um ácido e eu tenho o meu sal, que estão lá como sólidos, e aí justamente eles não têm mobilidade aí para poder fazer essa reação acontecer. Dissolvê-los na água a condição aí é favorecer com que possa acontecer a reação. Por isso que assim que eu coloco na água, eu vejo a formação de várias bolhas, que é
é justamente a formação do gás carbônico, ok? Isso daqui é muito interessante, porque tem muitos processos de limpeza e tudo mais que fala para você juntar o bicarbonato e vinagre. O vinagre aqui seria o nosso ácido acético, que vai permitir que essa reação aconteça. E aí você consegue limpar superfícies, desentupir ralos, enfim, dependendo da sujeira, obviamente, com a formação aqui, com essa reação química. Isso daqui também acontece no nosso estômago, quando a gente toma um comprimido aí quando está com azia. Eu mostrei a reação do leite de magnésia. Agora, quando eu tomo um comprimido para minha azia, e aí o que acontece? Ocorre a formação de gás carbônico. Por isso que, vamos supor, depois de você tomar Eno, logo em seguida dá vontade de você arrotar. Por quê? Foi formado gás carbônico na reação para poder eliminar o excesso de ácido do seu estômago. Ok? Então, aí uma reação que a gente observa comprimidos efervescentes, tipo Sonrisal, vitamina C efervescente, enfim. Ok? Outro exemplo, carbonato de cálcio, quando eu coloco em meio ácido, tá aqui o meu íon cálcio e água e gás carbônico. Então aqui, ó, bicarbonato e carbonato. Onde que a gente encontra o carbonato de cálcio? Por exemplo, no calcário com a chuva ácida. Então, acontece o quê? A chuva ácida, aquele problema ambiental, faz com que ocorra a reação entre o ácido que está nessa chuva e as pedras de calcário que compõem monumentos, enfim. Então, é onde eu posso desgastar esses monumentos, já que eu estou desgastando isso daqui. Eu estou consumindo esse sólido e aí estou formando o cálcio, que é um íon mais solúvel em água. E forma aí pequenas bolhas. Ou também, quando a gente coloca aí casca de ovo em vinagre. Isso daqui é muito simples, dá para você fazer em casa. Se você pega um ovo e coloca ele em vinagre e deixa aí por algumas horas, assim que você coloca, você começa a perceber a formação de bolhas. Essas bolhas, pequenas bolhas que estão se formando na superfície da casca e também vão saindo da casca, é porque está acontecendo essa reação química. A casca do ovo é quebradiça justamente por conta desse carbonato de cálcio. Se você consome tudo isso no meio ácido, você percebe que o ovo fica mole, né? No sentido de não fica mais quebradiço igual ele era antes. Tá? Então, isso daqui é uma reação muito simples que dá para você fazer em casa e comprovar isso. Ok? A gente fecha a nossa aula de reações inorgânicas aqui e a gente vai para exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.